Se você também adora uma reviravolta, tá assistindo o caso certo. O vídeo que vocês estão vendo agora é de um homem visivelmente confuso entrando em uma delegacia. Ele diz que está com amnésia e a única coisa que se lembra é o seu nome. Mas ao falar o seu nome para os oficiais, não é só ele que está confuso, não. Na verdade, todos os policiais também ficam sem entender nada. Isso porque esse homem não era para estar ali. Na verdade, ele não devia estar em lugar nenhum, porque ele está morto há 5 anos. Olha só. Isso mesmo, vem comigo desvendar essa história surreal que dá várias reviravoltas e a verdade vai deixar você de queixo caído. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su, sejam muito bem-vindos ao canal. Passando aqui para lembrar vocês que a gente está quase chegando à marca dos 100 mil inscritos e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve aqui porque a gente vai fazer uma live especial, vai ter sorteio de caneca, sorteio de chapéu, então ajuda a gente aqui, por favor, já se inscreve e aproveita e curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Então, vamos conhecer o personagem principal do caso de hoje. John Darwin era apenas um homem comum, nascido em 14 de agosto de 1950 em Hartlepool, uma pacata cidade litorânea da Inglaterra. Ele era um cara inteligente, daqueles que sempre se destacava na escola, e o que levou a se formar em Biologia e Química na universidade. Após a formatura, o John se tornou professor de ciências do ensino médio. Mas a carreira na educação não durou muito não. Ele logo trocou os livros de química pelas chaves de uma cela, assumindo um emprego como carcereiro na prisão da cidade. A vida do John deu uma guinada quando ele conheceu Anne Stevenson. Na verdade, eles já tinham se conhecido ainda na adolescência, mas foi em 1973 que o romance floresceu. E as coisas andaram rápido, porque em pouco tempo o John pediu a mão da Anne em casamento. Ela aceitou e eles se casaram e viveram felizes para sempre. Fim. Tô brincando, gente. Não é coisa de conto de fada aqui, não. O casal logo se estabeleceu e a família cresceu com o nascimento de 2 filhos. O Mark, nascido em 1975, e o Anthony, nascido em 1978. John e Anne pareciam ter tudo. Uma vida tranquila, 2 filhos saudáveis e um futuro promissor pela frente. Mas, como você vai descobrir, nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Embora eles tivessem empregos relativamente comuns, ele como agente carcerário e ela como recepcionista de um consultório médico, eles tinham uma condição de vida muito boa. Isso porque, como eu falei antes, o John era um cara muito inteligente e ele tinha feito muitos investimentos em imóveis durante a vida. Eles eram donos de 12 imóveis no total e todos alugados, que gerava uma boa renda para a família toda. Dava até para considerá-los milionários pelo alto valor acumulado dos seus imóveis. Até mesmo a casa que eles moravam, que era daquelas geminadas, sabe? Coladas com as outras, bem iguaizinhas. Então, eles eram proprietários das casas ao lado também. Guardem essa informação, pode confiar em mim. A essa altura do campeonato, seus 2 filhos já são adultos e saíram da casa dos pais para tocar suas vidas. O John e a Anne levavam uma vida confortável, embora ainda mantivessem os seus empregos. Só que meio que eles só trabalhavam meio período ou quando eles estavam afim. Eles também eram muito bem vistos pela comunidade local. Mas essa vida mansa ia mudar da noite pro dia. Acontece que o John tinha o hábito de sair com seu caiaque para remar na praia, bem em frente à sua casa. E no dia 21 de março de 2002, ele acordou cedo, se arrumou todo, pegou o seu caiaque e foi dar umas remadas. Na areia, ele cruzou com alguns vizinhos, cumprimentou eles, deu tchauzinho e partiu pro mar. O tempo não estava bom naquele dia, estava meio chuvoso e o mar estava meio mexido. Não estava tipo de ressaca, mas também não eram as melhores condições para um passeio de caiaque. Mas como o John era experiente, ele foi assim mesmo. Vai vendo. Só que horas e horas se passaram e ele não retornou. Sua esposa Anne foi até a praia para ver se encontrava ele, mas nada, nenhum sinal do John. Já começou a bater aquele desespero e a Anne foi até a polícia para fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento do marido. Na mesma hora, uma grande operação de busca foi iniciada. 5 barcos da guarda costeira, um helicóptero e até um avião foram usados nas buscas. A equipe vasculhou o mar por 4 dias, mas a única coisa que eles encontraram foi o remo boiando. 2 semanas depois, o caiaque do John apareceu em uma praia. O estranho era que o caiaque estava meio quebrado, o que acabou gerando a teoria de que o John foi atropelado por algum navio cargueiro, já que aquela praia era a rota de navios indo em direção ao porto da cidade. Olha que horror. Mesmo sem um corpo, após semanas sem nenhuma novidade,
as autoridades declararam o John Darwin como presumidamente morto. Essa notícia deixou todos na pequena comunidade em choque. A sua esposa sofreu muito, mas os 2 filhos foram os que mais ficaram na M, sabe? Foi um momento muito difícil para todo mundo. Por mais devastada que a Anne tivesse, a vida tem que seguir, né, minha gente? Ela organizou o funeral do John, recebeu os pêsames dos amigos e familiares e confortou os filhos. Mas com o tempo, ela teve que aprender a lidar com os investimentos do marido, a administrar todas as propriedades que eles possuíam. Alguns meses após a tragédia, a Anne recebeu uma bela grana do seguro de vida do marido. Ela continuou morando na mesma casa por mais 3 anos, quando de repente ela tomou uma decisão que pegou todo mundo da família de surpresa, principalmente os filhos. Vai vendo. Ela disse para os filhos que aquela casa tinha muitas memórias do pai deles e que olhar pela janela e ver o mar onde o John sumiu era muito doloroso. Então ela resolveu vender a casa e ela ia se mudar para o Panamá. Ninguém entendeu nada de onde veio essa ideia, né? Seus filhos acharam que ela devia estar com depressão ou dificuldades em lidar com o luto. Eles tentaram convencer ela a não fazer isso, que era perigoso para uma senhora de idade, né, igual ela, se mudar e ir morar sozinha em outro país. Mas a Anne estava irredutível. Ela disse que precisava mudar de ares, recomeçar a vida e também que ela estava cansada do frio e das chuvas da Inglaterra e ela queria pegar o calor da América Central, das praias com o Mar do Caribe. Também quero, gente. Basicamente deixar a vida passada para trás, né? Ela disse para os filhos e para os amigos que ia ficar tudo bem, que se precisasse ela venderia algumas propriedades, mas para eles ficarem tranquilos, porque era isso que ela estava decidida a fazer. Então ela, partiu, comprou um apartamento na cidade do Panamá e parecia estar vivendo feliz. Até que agora voltamos para a cena que eu mostrei no início. Em dezembro de 2007, um homem com uma aparência desorientada entrou em uma delegacia de polícia em Londres. Ele não sabia onde ele estava, nem como havia chegado ali. Mas o que mais chocou os policiais foi quando ele revelou o seu nome, John Darwin. Os policiais não podiam acreditar no que eles estavam ouvindo. John Darwin, o homem que morreu afogado 5 anos atrás. Aquele cara que a mídia cobriu as suas buscas envolvendo centenas de socorristas, estava ali na frente deles, Vivinho da Silva, e alegando ter perdido a memória dos últimos 5 anos. Olha só. Ele não lembrava nem onde morou esse tempo todo. Os policiais ouviram a sua história, mas era meio sem pé nem cabeça, porque ele não se lembrava de muitos detalhes. Então eles tentaram ligar para a esposa para contar as novidades. Na verdade, eles queriam que alguém da família viesse para reconhecer se aquele homem era mesmo o defunto. Ou melhor, ex-defunto, né, gente? Como a Anne estava morando fora do país, eles ligaram para o filho mais velho, o Mark, que foi correndo até a delegacia. Ao chegar lá, todos que estavam presentes falaram que foi uma cena muito emocionante. O Mark ficou em choque ao dar de cara com o pai, o abraçou com muita força e chorou muito. Da delegacia mesmo, o Mark ligou para sua mãe lá no Panamá para contar a novidade. Sua mãe parecia estar atordoada do outro lado da linha. Chegou a perguntar para o filho se ele estava de brincadeira. Mas quando o Mark confirmou que era verdade, a Anne parecia não acreditar. O John foi embora com seu filho, mas quando a mídia ficou sabendo que o remador desaparecido tinha ressurgido do nada, já dá para imaginar, né, meu povo? As redes de TV e jornal fizeram inúmeras matérias. A população da Inglaterra queria saber mais sobre esse caso bizarro. Onde esse homem teve esse tempo todo? O que aconteceu naquele dia no mar? Mas ninguém conseguia respostas porque o John se recusava a fazer entrevistas. Um fato curioso era que mesmo alguns dias após o reaparecimento do marido, a Anne ainda não tinha voltado para a Inglaterra para reencontrá-lo. Foi aí que um jornalista britânico chamado David Lee pegou um avião e foi até o Panamá na esperança de conseguir uma entrevista exclusiva com a ex-viúva. Vai ver. Ele localizou seu endereço, ela atendeu a porta e acabou aceitando fazer a entrevista. A primeira pergunta foi o porquê dela ainda estar lá no Panamá e não ter embarcado de volta para reencontrar o John. Ela disse que ainda estava muito chocada, mas que iria voltar nos próximos dias e tal. A entrevista não foi muito longa e o repórter foi embora. No caminho para o hotel, o repórter recebeu uma mensagem de um outro amigo que também era repórter, que sabia que ele estava no Panamá para entrevistar a Anne. A mensagem era, na verdade, uma foto. E ao abrir, ele quase deixou o seu celular cair no chão. Ele ficou alguns minutos olhando
para aquela foto em completo choque, até que finalmente ele se recompôs, deu meia volta e correu em direção ao apartamento da Anne novamente. Ao bater na porta, a Anne atendeu meio confusa, mas antes mesmo de falar qualquer coisa, o repórter, com um olhar assustado, já foi cortando e falou: Senhora Dowen, deixa eu entrar, que eu tenho uma coisa para te mostrar e eu gostaria de ouvir de você. A Anne acabou deixando ele entrar. Quando o David mostrou a foto para ela, o seu rosto ficou branco igual uma vela. Ela abaixou a cabeça e falou: meus filhos nunca vão acreditar em mim. Mas o que tinha nessa foto, meu Deus do céu? Fala logo, minha filha, para de suspense. Então se prepara para reviravolta. Mas antes, eu quero mandar um beijo pro Jorge Carlos, de Cataguases, Minas Gerais, pro Soares, de Moçambique, e pra Luana e o Thiago, de Florianópolis. Beijão pra vocês! A foto tinha sido tirada há 1 ano e meio atrás e mostrava a Anne e o John sorridentes ao lado de um corretor de imóveis lá no Panamá. Isso mesmo, minha gente, os dois estavam juntos quando compraram um apartamento no Panamá e aquela foto foi tirada pela própria imobiliária para colocar no website deles. A Anne falou que quando o corretor perguntou se podia tirar a foto, eles foram pegos meio de surpresa e aceitaram. Mas eles não imaginavam que eles iam colocar aquela foto no site. A Anne resolveu abrir o bico e contou tudo, tintim por tintim, para o repórter. O motivo do John ter resolvido forjar a própria morte era por problemas de, grana. Por mais que eles passassem para a sociedade essa imagem de família bem-sucedida, na verdade eles estavam afundados em dívidas. Isso porque os 12 imóveis que eles possuíam eram, na verdade, todos financiados. E mesmo estando todos alugados, o valor do aluguel não estava cobrindo a prestação dos financiamentos. Na época da morte do John, eles estavam com uma dívida equivalente a mais de 5 milhões de reais. Olha só. Então, o seu plano era forjar a sua morte para Anne receber o seguro de vida dele, que cobriria o valor da dívida e ainda sobraria um bom trocado para eles viverem confortáveis. No dia do desaparecimento, ele foi com seu caiaque, fez questão de ser visto e cumprimentar os vizinhos antes de entrar na água. Ele remou até não dar mais para ser visto da areia. Então ele mudou de direção e remou até uma praia vizinha, onde a Anne já estava o aguardando. Ele empurrou o caiaque de volta para o mar, entrou no carro e o casal foi até um hotel em uma cidade vizinha. Ele ficou nesse hotel por cerca de 4 meses, gente. Durante esse período, eles se falavam todos os dias. Enquanto a Anne confortava os filhos pela perda do pai, ela sabia que era tudo uma farsa e ela falava com o pai deles todos os dias no telefone. Como é que consegue mentir assim pros filhos, gente? Se você acha que essa história já tá bizarra, calma que piora. Depois de 4 meses no hotel e com a sua morte já declarada pelos investigadores, o John resolveu voltar para sua cidade. Isso mesmo, a cara dele estava estampada em todos os jornais, mas ele resolveu voltar para casa mesmo assim. Vai ver. A Anne dirigiu quase 3 horas até a cidade de Basingstoke, onde ele estava se escondendo, e levou um susto ao reencontrá-lo. Ele tinha deixado a barba crescer, estava com uma aparência de largado e veio andando até o carro com uma bengala e mancando muito. Na verdade, era tudo parte do disfarce dele para poder voltar para casa. Agora, vocês lembram que eles moravam em uma daquelas casas geminadas, né? E que eles também eram proprietários da casa do lado. Então, se liga só no plano deles. Eles não alugaram a casa ao lado para ninguém, e o John, antes de desaparecer, quebrou a parede que dividia as casas e construiu um acesso escondido por um armário falso. Assim, ele conseguia viver tranquilamente com a Anne em casa, mas caso alguma visita chegasse inesperadamente, ele corria para a passagem secreta e se escondia na casa do lado. Olha que loucura, gente. Eles ficaram assim por 3 anos. Mas o John estava indo à loucura por não poder viver normalmente. Foi então que ele fez o plano deles se mudarem para o Panamá. O John contou que se disfarçou e foi até o cemitério da cidade, procurando nas lápides por alguém que tivesse um nome parecido com o dele. A sua intenção era roubar a identidade de alguém que já tinha falecido. Ele achou a sepultura de uma outra pessoa chamada John. O único problema é que era de uma criança. Mas mesmo assim, ele conseguiu fazer as maracutaias lá e conseguiu uma cópia da certidão de nascimento dele, falsificou alguns dados e conseguiu emitir uma nova carteira de identidade. Resumindo a história, ele acabou conseguindo um novo passaporte, com outro número de RG e um novo nome. Olha só. Foi assim que eles conseguiram embarcar para o Panamá. Lá eles compraram um apartamento
que os cabeçudos acabaram tirando a fatídica foto, além de comprarem uma outra propriedade rural. Mas aí você me pergunta, por que ele voltou para a Inglaterra e apareceu na delegacia fingindo que teve amnésia por 5 anos? O motivo era por causa de documentação para viver legalmente no Panamá. Acontece que para você conseguir o visto de residência por lá, eles precisam de uma declaração de antecedentes criminais da polícia na Inglaterra. Como ele sabia que não ia conseguir um desse e que não dava para forjar, ele criou um plano de voltar, inventar a história da amnésia e ver se ele conseguia voltar a viver normalmente como John Darwin, para posteriormente voltar a morar no Panamá. Mas que ideia de jirico, né, gente? Talvez até tivesse dado certo se aquela foto tirada há pouco mais de um ano não tivesse vindo à tona e provado que tudo não se passava de uma longa e muito bem planejada farsa. No fim das contas, os dois foram presos. Foi um enorme escândalo na mídia nacional. Eles foram acusados de conspiração para cometer fraude, obtenção de dinheiro por meio de fraude, e o John ainda foi acusado por uso de passaporte falso. John se declarou culpado, evitando assim o julgamento, e pegou 6 anos e 3 meses de prisão. Já a Anne se declarou inocente, porque ela queria ir a julgamento. O seu plano era convencer o júri de que ela foi forçada a participar na armação do marido. Durante o julgamento, ela disse que o John era agressivo, manipulador e que tinha obrigado ela a participar sob ameaça. Porém, ela não conseguiu provar nada disso e, além de que ela foi questionada que se ela foi mesmo obrigada a participar, ela teve inúmeras oportunidades de denunciar o marido, principalmente quando ele ficou 4 meses no hotel. Ela podia muito bem ter contado tudo e se livrado do abusador. Também não ajudou o fato de que encontraram mais fotos particulares do casal, sorridentes e curtindo a vida no Panamá. Tava na cara que ela participou ativamente da farsa. Ah, e um detalhe, os 2 filhos se revoltaram e cortaram relação com os pais por tudo que eles fizeram eles passarem. Tanto que os 2 serviram de testemunha para a acusação durante o julgamento e ajudaram a condenar a própria mãe. Olha só. Após a Anne sair da prisão, ela já deu entrevistas e até escreveu um livro. Ela pediu perdão aos filhos e, aos poucos, rolou uma reaproximação, mas nunca mais a relação entre eles foi normal. Já o John, após sair da cadeia, se mudou para as Filipinas e vive uma vida muito mais modesta em um pequeno vilarejo local. Ele se casou novamente com uma filipina 29 anos mais nova que ele, e ele tenta se manter bem longe dos holofotes. Seus filhos nunca mais falaram com ele. Outra curiosidade é que essa história é tão bizarra e fez tanto sucesso lá na Inglaterra que já virou filme e até série por lá. Olha só. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa história bizarra de hoje, né? Já comenta aí o que vocês acharam. Se não se inscreveu, se inscreve agora logo, porque a gente tá chegando nos 100 mil e vai ter sorteio, vai ter live, vai ter um monte de coisa legal. Beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!